Olá pessoal, meu nome é Dayana e nesse vídeo eu vou estar respondendo mais uma questão utilizando a repetição condicional, né, o while. E eu já fiz 2 vídeos anteriores, se vocês não assistiram ainda vai estar aqui na descrição desse vídeo, que são realmente importantes para vocês entenderem a funcionalidade do while, certo? Então vamos lá para o exercício de hoje. O exercício de hoje é: implemente um programa que recebe 2 números reais referentes a 2 notas de um aluno e o programa deve calcular a média das notas e imprimir na saída, descartando os valores inválidos. Então a questão de hoje é média válida. Essa questão é um pouco mais polêmica, né, porque requer um pouco mais de lógica, de raciocínio lógico, né, para a gente resolver esse problema. Então, lembrando sempre que a gente tem que verificar qual é a melhor opção para utilizar a repetição, né? Se vai ser a repetição condicional ou se vai ser a repetição contada. Nesse caso vai ser repetição contada, nesse caso vai ser repetição condicional, porque a gente está trabalhando com invalidez, né? Tipo, dados inválidos. E aí a gente precisa ter os casos de dados inválidos que nem sempre a gente vai ter uma condição, uma repetição contada, né? Que a gente vai ter um valor exato de repetições. Então, quando a gente não tem valores exatos de repetição, 10 repetições, 5 repetições, quando a gente não pode contar essas repetições, a gente trabalha com o while, né? Que são condições específicas de parada, certo? Então, no vídeo de hoje a gente vai estar utilizando, assim como nos outros vídeos, a gente vai estar utilizando o Repli. E aqui eu já criei um ambiente, né, com uma pasta chamada média válida, e aqui tem um arquivo em JS para a gente desenvolver o programa. Primeiro a gente tem que trazer as observações que tem aqui na questão. Então a gente vai receber 2 números. Então aqui eu vou colocar abrir um comentário aqui. A gente vai receber 2 números reais, né, positivos. Eu não sei se, deixa eu ver. Números reais, não falou que era positivo, mas a gente tem que pensar, né, que, deixa eu tirar esse positivo aqui que a gente vai pensar nisso depois. Então, receber 2 números reais, calcular a média desses números, descartar números inválidos, certo? E aí no final a gente vai mostrar essa média, mostrar a média, certo? Então o que a gente vai fazer é isso: receber 2 números reais, calcular a média desses números e descartar os números inválidos, certo? Antes de calcular a média desses números, a gente vai verificar se o número é válido ou não. Como que a gente verifica se uma nota é válida? Era justamente isso que eu estava fazendo aqui quando eu coloquei números reais positivos. Por quê? Porque os números reais positivos são números que vão entrar na regra de uma nota. Então, quais são as notas válidas, né? O que faz uma nota ser válida? Então, aqui a gente vai verificar isso. A nota é válida se ela for positiva, nota positiva, nota válida. Vou colocar assim: positiva e menores ou igual, menor igual a 10, né? Então, por exemplo, se eu digitar um número 11 em uma nota, né? Uma média aritmética, né? Se a nota for igual a 11, não existe nota igual a 11, né? A gente sabe que a nota máxima é de 0 a 10, né? Em questão acadêmica, né? Essa questão é uma questão de média para um semestre, por exemplo. E aí a nota ela tem que ser positiva e menor ou igual a 10,
certo? Então está no intervalo ali de 0 a 10, ok? Depois que eu verifico se a nota é válida, né? Aí eu vou calcular a média. Mas aí eu vou ter que verificar para as duas notas, certo? Se a nota é válida. Depois que eu verifico as duas notas, vou colocar aqui notas válidas, eu vou ter que calcular cálculo da média, certo? Então a média aqui nesse caso são dois números, então eu vou dividir por 2. Depois disso, eu vou mostrar média na saída, certo? Então, esses dois comandos aqui, eles vão estar juntos, fora do while, e esses dois aqui, que são um comando, mas são duas verificações, né? A nota 1 e a nota 2, vão estar dentro do while. Bom, essa é a lógica. A gente vai verificar se a nota é válida, ou seja, se ela é positiva menor ou igual a 10, e depois a gente vai calcular a média quando a gente tiver duas notas válidas, certo? Aqui eu vou digitar a nota 1, vou definir as variáveis nota 1 e nota 2, certo? E aí é onde está o problema dessa questão. Tem muitas formas de fazer a questão e ela dá errado. Por quê? Porque a primeira forma que a gente pensa é de usar um único while para pedir as duas notas, né? De uma vez. Então, a forma errada de fazer, né? Colocar o while aqui, enquanto nota 1 for maior que 0, enquanto nota 1 for menor que 0, ou nota 1 maior que 10. Tipo, fazer isso, né? Um exemplo. E aí a gente vai receber as duas notas aqui. Vou receber nota 1, vou usar aqui o passe float, que é um número real, prompt, digite a primeira nota, certo? E aí depois eu vou pedir a mesma coisa para a nota 2, digite a segunda nota. Ok, eu só vou parar aqui quando nota 1 ou nota 2 forem válidas, né? E aí eu vou repetir enquanto ela não for válida. Então aqui outra coisa que eu esqueci de fazer é colocar aqui a condição de parada. Condição de parada, nota 1 e nota 2 válidas, que são essa daqui, né? Positiva e menor igual a 10, certo? Então, se nota 1 e nota 2 forem válidas, o comando while para. Então, aqui a condição de repetição, nota 1 e nota 2 inválidas, certo? Ah, Daiana, mas você pode inserir aqui mais algumas condições para nota 2, nota 1, para nota 2, né? Que seria ou nota 2 menor que 0, ou nota 2 maior que 10. Vamos ver se assim funciona, né? Só pra gente executar isso aqui. Aí, ok. Aí depois disso eu vou ter uma média igual a nota 1 mais nota 2. Isso tudo aqui dividido por 2, certo? Esse é o cálculo da média. E aqui eu vou mostrar a média. Alert média. Certo? Essa é a forma que todo mundo faz, né? Que quem está aprendendo, quem não pensou na lógica do programa inicialmente, ou até pensou e não verificou que teria a necessidade de verificar uma nota de cada vez, né? Se aí nesse caso verifica as duas notas. Ok.
E aí eu vou executar aqui pra gente ver se vai funcionar. Vou repetir mais uma vez o que eu tô fazendo aqui. Criei a variável nota 1 e nota 2, certo? Aí aqui, enquanto nota 1 for diferente, for menor que 0, ou nota 2 for menor que 0, ou nota 1 maior que 10, ou nota 2 maior que 10, ou seja, enquanto as duas notas forem inválidas, uma ou outra for inválida, eu vou repetir isso novamente. Porém, a cada repetição eu vou pedir nota 1 e vou pedir nota 2. E aí vai aparecer dois comandos para mim, certo? Aqui apareceu nada, né, vazio, porque aqui eu estou pedindo um valor no while que não tem valor dentro da minha variável. Então, a forma correta de fazer isso aqui é com o do while, certo? Eu vou executar uma vez primeiro e depois eu vou testar essa condição. Claro que eu poderia pedir isso que eu estou fazendo aqui, eu poderia colocar aqui dentro, e aí eu já ia ter um valor inicial. Mas eu quero executar tudo dentro da repetição, não quero pedir um número fora e depois dentro novamente. E aí eu estou fazendo assim. Então, dessa forma, a gente também vai utilizar o do while, certo? Então, aqui eu vou colocar do e a condição do while fica aqui embaixo, certo? Vou só abrir um pouquinho mais aqui pra gente ver o while todo numa linha só. Ok, tenho as duas variáveis do while, né? Vai executar uma vez primeiro e depois testa a condição para repetir novamente. E aí aqui eu tenho a média, calculando tudo certinho. Ok, dúvida sobre a média? Se tiver, deixa aqui embaixo, certo? Eu acredito que tem um vídeo aqui, eu vou procurar e vou deixar aqui na descrição o vídeo de cálculo da média aritmética, certo? Para se vocês tiverem dúvidas nesse cálculo aqui, nessa variável média, no cálculo da média, certo? Hoje eu vou explicar, dar mais ênfase no while aqui para verificar a nota válida. Certo, digite a primeira nota, vou digitar 5. Digite a segunda nota, vou digitar menos 1. E aí, ó, digitei menos 1. Apenas a segunda nota foi inválida, a primeira é válida. Porém, se uma das duas forem inválidas, vai executar o comando novamente. E aí eu vou ter que digitar a mesma nota. Nem sempre o programa ele vai estar... nem sempre, por exemplo, na plataforma LOP, ele não vai estar aqui para o usuário digitar a mesma nota que digitou antes. Então, pode ser que ele digite outra nota aqui e seja inválida, sei lá, menos 1. Menos 5, vou colocar, menos 5. E aí, digite a segunda nota, 2. A segunda nota agora foi inválida. A segunda nota agora foi válida, mas a primeira nota não foi válida. E aí vai pedir novamente. E aí eu tenho que digitar 5 e 3. Ou seja, enquanto as duas notas não forem verdadeiras, esse while não vai parar, certo? Então, há necessidade, eu acho que esse é um dos problemas que pode acontecer usando os dois comandos no mesmo while. Então, há necessidade da gente separar isso, verificar a primeira nota, receber a primeira nota até que ela seja válida e depois receber a segunda nota até que ela seja válida, separando em dois whiles. Então, aqui eu vou deixar a primeira nota, vou tirar aqui a segunda nota, certo? E aqui eu vou copiar e colar aqui para a segunda nota, certo? E aí eu vou deixar aqui os comandos apenas para a segunda nota. E aqui os comandos apenas para a primeira nota. Certo? Então, mais uma vez, eu vou repetir aqui a primeira vez para receber uma nota. E aí eu vou verificar se ela é válida. Se ela for válida, eu vou parar de repetir. Se não, eu vou continuar repetindo. Certo? Daiana, poderia fazer com while? Poderia, mas eu ia ter que pedir primeiro um valor aqui fora da repetição para poder continuar repetindo. Certo? Porque eu estou utilizando esse valor no parâmetro aqui na comparação que eu estou utilizando dentro do while, né? Na condição do while. Então, se eu não tiver um valor para essa variável, ela não vai executar, como no primeiro teste que eu fiz, não tinha valor, eu estava utilizando o while e ela não executou, né? O while não executou.
Nesse caso agora eu usei o do while para poder executar, peço a primeira nota e a partir daí eu começo a repetir, certo? Ok, então. Agora eu estou fazendo para a primeira nota, então aqui ele vai repetir enquanto a nota 1 for menor que 0 e nota 2 for maior, ou, né? Nota 1 menor que 0 ou nota 1 maior que 10, que são as notas inválidas. Vai repetir enquanto a nota 1 e nota 2 forem inválidas. E aí, nesse caso, a gente separou em 2 comandos, porque estava dando esse problema aqui que a gente viu, certo? Então, aqui, nota 2 também vai estar repetindo. Vou deixar juntinho aqui para a gente ver todo o código numa parte só. E aqui vai estar repetindo, então vou colocar aqui. Validando nota 1. E aqui eu vou colocar validando nota 2. Então, vai repetir enquanto as notas forem inválidas, certo? Depois eu vou ter aqui a variável média. Quando finalizar esses dois whiles aqui, a gente vai ter as duas notas válidas. E aqui eu vou calculando a média, certo? E aí já vai ter aqui a nota 1 válida, nota 2 válida, e aí eu vou ter uma média válida, certo? Mostrei a média aqui, então, vou colocar o texto média, e aqui concateno com a variável média, certo? Se vocês tiverem dúvida nesse cálculo aqui da média, eu vou falar eu vou falar agora, né? Nota 1 mais nota 2 os valores, né? As notas, dividido pela quantidade de notas, que só tem 2, certo? Então, essa é a média aritmética. E se vocês ainda tiverem dúvidas sobre o contexto, né, da média aritmética, tem um vídeo aqui que eu vou deixar na descrição para calcular a média aritmética simples, certo? Bom, o programa é esse, vamos executar para ver se está funcionando. Então, aqui eu vou digitar menos 5, pediu novamente a primeira nota. Menos 3, pediu novamente a primeira nota. Vou digitar 5, foi para a segunda nota, certo? Dana, dava para fazer isso com um while só? Dava também, mas aí a gente ia ter verificando. Se a primeira nota foi inválida, peça a primeira nota. Se a segunda nota foi inválida, peça a segunda nota. E aí a gente teria que fazer uma estrutura de ifs e elses ali para poder ir determinando qual foi a nota inválida para a gente verificar essa nota e pedir apenas a que foi inválida, certo? Vou fazer agora quando terminar para vocês verem como que ficou. Aí aqui, segunda nota pediu, vou digitar menos 5, pediu novamente a segunda, vou digitar menos 8, pediu novamente e aqui vou digitar 11, que é um valor maior que 10, né, que a gente não testou ainda. Pediu também, vou digitar 25, pediu também, certo? Então, enquanto eu estiver digitando valores inválidos, esse while aqui vai estar repetindo a segunda nota. Por que está pedindo a segunda nota? Porque a primeira nota já foi válida aqui com o número 5 que eu digitei, certo? Então, aqui eu vou digitar 10 e aí calculo a média de 5 mais 10 dividido por 2, 7,5, certo? Então, como que ficaria essa média? Esse cálculo aqui pedindo esses comandos, né, para pedir as duas notas. Vamos lá. A gente tem aqui, né, o do while. E aí o do while a gente vai colocar naquela mesma condição que a gente colocou inicialmente. Nota 1 menor que 0 ou nota 2 menor que 0 ou nota 2 maior que 10 ou nota 1 maior que 10, certo? A gente tem essas condições que são das notas válidas, certo? E aí, a gente vai vir aqui, dentro do while, a gente vai verificar, vai calcular, né? E aí a gente vai observar se qual a nota foi menor, certo? E aí a gente precisaria pedir a nota primeiro aqui. Então, a gente teria que utilizar o while no lugar do while.
teria que utilizar assim, certo? Vou apagar aqui. Isso eu já estou fazendo outra possibilidade que pode dar certo, né? Aí aqui tem todas as condições que eu quero que repita. E aqui dentro eu vou ter que pedir fora esses dois valores, né? Porque senão não vai iniciar a minha repetição, certo? Se eu não tiver um valor definido aqui nas variáveis que eu estou utilizando no while, não vai repetir, não vai executar o while, certo? Aí eu vou ter nota 1, nota 2, e aí eu vou verificar. Aí aqui dentro eu vou fazer um if, se nota 1 maior que 0, ou nota 1 aqui é menor que 0, né? Nota 1 menor que 0 ou nota 1 maior que 10, eu vou pedir a nota 1. Else, vou pedir a nota 2. Certo? Então, aqui é outra forma da gente fazer o mesmo comando. A gente vai pedir nota 1 e nota 2 aqui inicialmente, certo? E aí, se a nota 1, while, né? Enquanto a nota 1 for menor que 0, ou nota 2 for menor que 0, ou nota 2 for maior que 10, ou nota 1 maior que 10, a gente tem todas as condições aqui que a nota é inválida. A gente vai entrar nesse if aqui, que vai ser testando qual das notas é inválida, né? Aqui a gente tem um while só para todas as notas, as possibilidades de notas inválidas, e aqui a gente vai verificar qual das duas é inválida para poder solicitar apenas a que foi inválida, certo? É outra possibilidade, mas que essa possibilidade aqui não, eu acho que não funcionaria na plataforma LOP. Eu vou verificar depois, posso colocar aqui nos comentários se funcionou na plataforma LOP esse teste aqui. Então, assistam o vídeo e aí verifiquem aqui nos comentários se eu coloquei, se funciona ou não na plataforma LOP esse teste que eu fiz aqui, certo? Desse jeito aqui, né? Com esse while, o if e o else. O outro eu sei que funciona, certo? O anterior que eu fiz eu sei que funciona. Então, se você quiser ver o anterior, volta porque eu apaguei aqui sem querer, ou melhor, não prestei atenção que eu ia perder o código que eu já tinha feito, E aí você volta o vídeo e vê como que ficou no exemplo anterior, tá? Então, vamos lá, vou executar aqui para ver como que ficou. Então, digite a nota 1, vou digitar 5, de cara a nota 1 já é válida, e aí digite a nota 2, eu vou digitar menos 1. E aí, ó, pediu a nota 2 novamente, menos 1. Ou seja, se eu digitar as duas notas válidas, vamos, de novo, né? Se eu digitar as duas notas válidas, vai calcular a média de cara. Se eu digitar apenas a nota 1 inválida e a nota 2 válida, vai funcionar. Então, apenas a nota 1 inválida e a nota 2 válida. Vai pedir a nota 1, vou digitar 1 e aí calculo a média. E aí, se eu digitar as duas inválidas, menos 1, menos 4, só vai pedir menos 1. Ó, funcionou, tá vendo? Pediu a nota menos 1, que é inválida, aí viu que a nota 2 também é inválida, e aí pediu a segunda nota. Digitei uma nota válida, que não tá funcionando, agora foi, e aí calculou a média, certo? Então, acredito que pode ser que funcione lá na plataforma LOP, ok? Já que eu tava com receio de não pedir, se eu digitasse as duas notas inválidas na primeira execução, de ele só pedir uma das notas, porque eu coloquei o else aqui, mas aí não. Ele executou a primeira vez para a nota 1, que foi inválida,
e aí vai executar a segunda vez quando executar o while novamente, certo? Então, dessa forma aqui funcionou, ok? Então, o vídeo é esse. Se vocês gostaram, cliquem em gostei pra mim, se inscrevam no canal. Se ficaram com dúvidas em algum das versões que eu fiz aqui para essa questão, deixe aqui nos comentários. Pode existir outras versões, certo? Programação é uma questão mais de lógica, então se a sua lógica está correta, não importa a ordem dos programas, os comandos que você utilizou, se foi mais linha, menos linhas, isso não vai importar. O que vai importar realmente é a lógica, se está funcionando tudo corretamente como tem que ser, certo? Então, obrigada pela atenção e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!